nós vamos colocar a habilidade que a gente vai trabalhar, né, Tony? É isso aí. Bom, do que trata a habilidade EF07MA17? Resolver e elaborar situações e problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas. Vamos falar bastante sobre isso. Utilizando sentença algébrica, no decorrer das aulas aí, para expressar a relação entre elas. O objeto de conhecimento são problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. O pessoal já está bem acostumado com isso aí, né? E a gente vai trabalhar o conceito, vai trabalhar essa ideia da revisão aí para os nossos alunos do oitavo ano. Beleza? É isso aí. Tá, vamos pensar um pouquinho, gente, vai aparecer aí na tela, tá? Alguém já disse que você tinha razão, e aí eu vou grifar essa palavra aqui, ó, Tony, razão em alguma coisa, ou você fez a mesma pergunta para outra pessoa, devolva a pergunta para você, Tony. Você já disse que alguém tinha razão, ou alguém já lhe disse, Tony, você tem razão nesse seu ponto de vista? Olha, Osmar, eu vou dizer para você que você tem razão. Já disseram isso para mim, sim. É muito comum essa. É muito comum. É muito comum essa frase. Existe todo um cunho filosófico sobre a razão. Mas o nosso caso aqui, a razão que interessa para a nossa aula é a razão matemática. Mas que razão é essa? Não é? Seria alguma razão matemática? Sim. Que é o foco da nossa aula. Tudo bem? Então vamos conseguir uma definiçãozinha bem simples do que vem a ser razão, tá? Matematicamente, razão é a representação fracionária. Sim, falaremos mais um pouquinho de fração. Essa questão toda, né? A fração está presente aí no sexto, no sétimo, no oitavo ano, no nono, no ensino médio. Enfim, é algo que está no nosso cotidiano, na nossa rotina matemática, de uma forma que não dá para escapar dela, tudo bem? Então, razão é uma representação fracionária, trabalharemos com fração, vocês vão entender isso no decorrer das atividades que a gente vai propor hoje, tá? E aí o que acontece? Razão é a representação fracionária de dois valores de mesma grandeza, tá ok? Falamos também sobre grandeza o ano passado, só que assim, a gente vai fazer um déjà vu, né? A gente vai dar uma lembradinha para o pessoal. Então, lembrando sempre que grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, Tony. Exato. Ok? Tá? E aí a gente colocou alguns exemplos para vocês aí, tá? Alguns exemplos de grandeza. Então, eu coloquei alguns aí. O primeiro, massa. A gente consegue medir massa, né? Aquela famosa confusão com o peso, né? Tá, ok? Podemos medir o tempo. O homem é um bicho danado, né, cara? Exato. Você conseguiu medir o tempo. Isso é incrível. Eu acho uma das coisas mais fascinantes que tem essa ideia de se medir tempo. A velocidade, a gente consegue medir, e aí a velocidade ela tem uma relação direta com o tempo também, tá? Conseguimos medir o volume, né? A capacidade de alguns corpos tem de armazenar, especificamente líquidos, não é? Mas pode haver outra situação, a gente também falou sobre isso ano passado, né? Então a gente está revendo esses conceitos. Podemos medir a altura, bastante comum, bastante peculiar no nosso dinheiro. E a última de todas aí, né, Tom? Nós podemos medir né? dinheiro, né? Comparar dinheiro, né? Contar dinheiro. A gente fala contar dinheiro, né? Mas, na realidade, a gente está trabalhando aí um conceito de medida, né? Muito dinheiro, pouco dinheiro, enfim. Então, essa é a ideia. Tudo bem? Então, o que acontece? Nós podemos estabelecer razões entre grandezas exemplificadas e entre outras. E é justamente o foco da nossa pergunta aí, Tony. Atividade 1. Você seria capaz de escrever mais 3 grandezas que não foram citadas nos exemplos e das quais podemos estabelecer razões matemáticas? Aí, em vermelho, lá embaixo, eu coloquei as anteriores. Vou voltar lá, tá vendo? Massa, tempo, velocidade, volume, altura e dinheiro. Eu coloquei para você, tá? Não repeti-las. Tudo bem? Um minutinho a gente já retorna, Tony? Um minutinho. Um minutinho a gente já retorna, vocês exemplificando aí mais 3 grandezas dessas que não foram citadas. Vamos subir a resposta, Tony? Vamos então, lá. realmente, aí a gente consegue medir superfície, tá ok? Conseguimos medir produção, né, de uma maneira geral. A produção, sei lá, por exemplo, de uma padaria de pães, por exemplo, de sonhos, ou qualquer outra situação, de uma indústria metalúrgica, produção de algum tipo de material, enfim. Parafuso, enfim. Tá? Então, a gente consegue medir, sim, tá ok? Quantificar. E a aceleração
tá? Bastante comum, né? Não vamos falar de carros, né? De motos, de bicicleta, aquele carrinho de rolemã, enfim, aquelas brincadeiras bastante comuns. E aí a gente subiu um carrinho aí para legal, para ilustrar um pouquinho a questão da aceleração. Então, são 3 exemplos aí, que não foram citados ali embaixo, mas que todas, de alguma maneira geral, a gente consegue estabelecer uma razão matemática entre essas grandezas. E é esse o foco, é esse o tema. Tudo bem? Vamos para a atividade 2, Tony? Vamos embora. Tá? Pessoal, se estiver acelerado, vocês falam, professor Osmar, está muito acelerado. Calma, tá? Lembrando que a nossa aula agora são apenas 30 minutos, tudo bem? Então, Exatamente. a gente tem que fazer recortes aí do material e, naturalmente, sempre vai ficar uma atividade aí no material para você fazer por conta, tudo bem? Então, vamos lá. Tony, complete a razão entre 6 e 3 é. Na letra B, a razão entre 7 e 21 é. Na letra C, parece igual, mas não, tá? A razão entre 21 e 7 é. E na letra D, a razão entre 25 centésimos e 5, o famoso 0,25 e 5. Então, na realidade, a gente quer saber, lembrando que a razão é uma representação de uma fração. Então, você vai representar na forma de fração a razão entre esses valores aí na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Essa 2 minutinhos, Tony, pessoal. Exatamente, muito simples, né? Só escrever na forma de fração, perfeito. Não tem segredo, né? Tá ok? Então, Bora. 2 minutinhos a gente já retorna. 6 para 3, porque a gente está falando de razão, né? Sim, verdade. A segunda ficou 7 para 21. Peraí, vamos fazer diferente? Fala a resposta da A, Tony. 6 para 3. 6 para 3, vamos lá. Então, na letra A, de fato, 6 para 3. 3. Portanto, aqui, se a gente fizer a divisão, temos igual a 2, mas a razão realmente é 6 terços. 6 para 3, só botar perfeito, a fração. 6 para 3, ok. A B, 7 para 21. Opa, 7 para 21, ok? 7 para 21. E aqui a gente tem a simplificação da fração. Tudo por 7, né? Por 7 e simplificamos por 7. Aí você pode dizer que a razão é 7 para 21 ou 1 para 3, Exatamente. sem muitos problemas. Pode ser, Tony? A C era parecida com a B, só que invertia, né? Invertida, era né? 21 para 7. 21 para 7, tá É ok? isso aí. Então, fazendo a divisão aqui, temos 3 inteiros, tá? Ou, se você quiser, 3 para 1, mas aqui 21 para 7 é a leitura correta. Isso. E, na sequência, 25 centésimos para 5, né? A gente tem que fazer um ajustezinho, né? Também. Essa aqui a gente vai ter que fazer, tá ok? Vou limpar a lousa aqui para a gente ter uma noção, tá? Então, essa aqui, ó, merece um cuidadozinho. Vamos fazer ela? Então, ó, o que a gente tem aqui, ó, Tony? A gente tem 0,25, vamos devagar que ela está para 5. Então, a ideia aqui, para a gente descobrir a razão, é converter esse decimal para a forma fracionária. Sim. Então, o que temos aqui? Não podemos esquecer que tem o denominador sim. Quando eu falo 25 centésimos e leio corretamente essa fração, eu já estou sendo impulsionado a escrever a fração correta. Ou seja, 25 sobre 100, tá ok? E aqui, lembrando que a gente está dividindo por quanto? Por 5. Perfeito? Exato. Posso simplificar essa fração aqui, Tony? Pode sim. Posso simplificar por 25 direto? Máximo divisor comum? É, vai mais rápido, se eu quiser ir né? simplificando por 5 aos poucos, posso? Também funciona. Tá? Então, aqui a gente já vai usar o máximo divisor comum e vamos simplificar. E vamos simplificar por 20... Opa, tá pegando aqui, ó. E vamos simplificar por 25 também, tá ok? Então, na sequência, o que a gente tem aqui, ó? 25 por 25, temos 1, concorda? Sim. 100 por 25, temos o 4. Pronto, então aquele 25 centésimos, simplificamos, se transformou na fração quarto. O que a gente não pode esquecer? Que aqui embaixo tem quem? O número 5 como denominador. Exato. E aí, para não dar confusão, você lembra que todo número inteiro pode ser convertido numa fração? Exatamente. Então, nada me impede de colocar esse denominador 1 aqui. 1, tudo bem? Como insistimos bastante no ano passado, o que a gente tem aqui? Uma divisão de 2 frações. Existem algumas formas de se fazer isso aí, mas eu, particularmente, quando está montada essa estrutura, eu gosto de fazer aqui o famoso produto dos extremos, multiplicação dos extremos. Ó, quem são os extremos? As 2 pontas das frações. Sim. Então, quem que a gente tem aqui? Ó? Temos 1 vezes 1, portanto, 1. Não estou em cima da Libras, não? Não.
tá ok? E aí, pelo produto dos meios, Tony. Lembrando que produto é multiplicação, né? Então, temos aqui 4 vezes 5, 20. Olha, gente, ó de onde apareceu a razão aqui, ó, 1/20. Justamente desse conceito, tá? Então, só lembrando para vocês, 25 sobre 5, convertemos esse 25 centésimos em fração, tá ok? Próximo passo, simplificamos a fração. Aqui eu utilizei o 25 como máximo divisor comum, mas você pode simplificando aos poucos, sem problema. Esse 25 centésimos se converteu na fração 1/4. A gente lembrou que está sendo dividido por 5 e colocamos um denominador 1 aqui, que não altera em nada a fração. Exato. Montada a estrutura, posso conservar primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda? Pode, não tem problema Também nenhum. funciona bem. Tá? Funciona bem. Tá? Mas é uma opção minha, e cada um tem a sua. Né? Ó, produto, ó, multipliquei os extremos, ó, 1 vezes 1, 1, e multipliquei os meios, portanto, 4 vezes 5, Exato. 20. Tá? E daí que veio essa estrutura. Tudo Exatamente, bem? O espaço aqui a gente tem, ele é limitado, tá? Mas se vocês quiserem tirar um printzinho aí para saber de onde veio esse 1/20, é interessante. E dá os parabéns aí para o Donovan e José Pablo, né? Que responderam aí corretamente, né? Parabéns aí a vocês, muito bom. Pediram para falar mais devagar, a gente está se habituando, né, Osmar? Está se habituando com um tempo menor, mas vai dar tudo certo. Tá? Perceba que eu fiz esse exercício bem lentamente. Vamos na sequência, Tony? Bora. Ok. Atividade 3. Crie 2 razões equivalentes a 7 dividido por 6, ou a representação fracionária 7/6. Ou seja, o que a gente quer? Quer que você escreva 2 frações equivalentes à razão 7/6. Um minutinho, pode ser, Tony? Pode ser. Tranquilinho, né? Tá? Um minutinho a gente já retorna. Até já. Vamos subir a resposta? Muito bom. A primeira que eu coloquei realmente, quase que uma unanimidade, eu peguei a dica da Débora mesmo, né? Multiplicamos isso aí, ó, por 2 e multiplicamos por 2, portanto, temos aí 14 sobre 12, 14/12, que é uma fração equivalente a 7/6. E aí, a letra B, eu achei uma equivalente 77 sobre 66. E aí, minha opção foi multiplicar por quanto? Foi multiplicar por 11, né? Eu coloquei uma divisãozinha, borracha. Opa. E aqui, a minha opção foi multiplicar por 11, multipliquei por 11, portanto, chegamos aí no 77 sobre 66. São 2 frações equivalentes, ok? A 7/6, tá? Ou seja, 14 sobre 12, tá? E 77 sobre 66, tá? A opção no primeiro caso de multiplicar numerador e denominador, já que se trata de uma fração por 2, e no segundo caso, multiplicar por 11, tá? Posso fazer? Posso, sem muito problema, tá, ok? Olha lá na sequência, Tony. Vamos para mais uma atividade? Vamos lá. Vamos lá. Analise o problema a seguir. O André, ele tem uma coleção de miniaturas de carros e motos, como aparece aí no desenho. Tudo bem? Tá ok? O que a gente quer saber, Tony? Qual é a razão de motos em relação ao número de carros? Lembrando... De motos para carros, né? Motos para carros, ó, tá vendo? Ó, importante a leitura. De motos em relação ao número de carros. Lembrando que aqui, ó, essa atividade está no material Aprender Sempre, tá? Do 8º ano, página 56 e 57. Mais um minutinho, Tony? Um minutinho, Um minutinho tranquilo. a gente já retorna. É só descrever a fração, tá bom? Até já. E aí? E é aí que a leitura é que faz toda a diferença, né, Tony? Sim. A gente até já tinha dado uma repetida, né? A gente grifou aqui, ó, qual a razão de motos em relação à de carros. Então, aqui, ó, é simples. O que a gente vai ter que fazer? Analisar primeiro o quê? O número de motos, né? A gente viu anteriormente lá, né? A gente tinha a razão 7 sobre 21 e a razão 21 para 7, lá no exercício anterior. Exatamente. Então, o que acontece? Esse posicionamento aqui é em relação à leitura que a gente faz, tá ok? Então, qual é a razão? Em relação a motos, ao número de carros. Quantas motos nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3,
4 motos, portanto, o numerador da fração será 4 em função do quê? Em função da leitura que foi feita, tá ok? Em relação ao número de carros, 1, 2, 3, 4, 5, vários carros aí de modelos diferentes, mas isso não importa, todos são carros, portanto, temos aí quanto? Temos aí 5 carros. Portanto, a fração que indica aí a razão entre o número de motos e o número de carros é a fração 4 sobre 5. Tudo bem? Isso, perfeito. Então, é essa a ideia. Gente, tem alguns recadinhos para você. Agora, no final da aula, assim que terminar a aula, vai aparecer uma notificação de tarefa para você. É assim, tá? Todas as aulas que forem transmitidas aqui pelo Centro de Mídias, Tony, inclusive a que você hoje trabalhou para o 6º ano, já deve ter aparecido a notificação, tá? E assim que termina a aula, a gente vai lá e posta a tarefa, tá ok? Então, essa tarefa, cada matéria vai ter, tá? Essa tarefa pós-aula, vamos dizer assim, tá? Ela vai ser acompanhada do vídeo da aula, tem o link lá para você da aula. assistir a aula novamente. A questão, né, o professor Osmar está correndo e tal, a gente está se adaptando a esse modelo de 30 minutos, porque a aula ainda foi preparada para 40, tá? Então, um pouquinho de paciência com a gente, que a gente vai ajustar isso aí, pode ter certeza. Tudo bem?